pode alcançar a inovação por meio do design. O design é reconhecidamente como um processo eficiente para mesclar criatividade e produção em escala, é uma ferramenta excelente quando queremos encontrar a inovação empresarial ou a inovação para o mundo corporativo. Esse é o tema que nós vamos ver neste vídeo, um framework de 7 passos, de 7 modos, para que a gente possa inovar, gerar inovação utilizando o design. Para começar, vamos falar então do criador desse processo, o professor Vijay Kumar, que trouxe em sua obra 101 Métodos de Design todo um processo de 7 modos para que a gente possa utilizar o conhecimento e o processo do design para gerar a inovação dentro das empresas, para os produtos e serviços que oferecemos para os nossos clientes. Vijay Kumar, então, que é mestre pelo Instituto de Design em Illinois Tech, é também líder em iniciativas de inovação para setores públicos e privados, reuniu nessa obra toda a experiência dele e trouxe para nós 7 modos para inovar. E por que são 7 modos, né, e não um passo a passo, um processo? Porque a gente pode aplicar esse conhecimento, esse processo que o professor Vijay nos traz a partir de qualquer ângulo. Podemos iniciar em qualquer um dos modos, podemos executar apenas um dos modos, podemos estabelecer 3 modos sequenciais e depois retornar ao primeiro que fizemos. A gente consegue estruturar isso a partir da necessidade e do contexto de cada projeto que nós vamos atuar. Vamos conhecer um pouquinho mais os 7 modos, o processo dos 7 modos que o professor Vijay vai nos apresentar. O primeiro conceito que nós vamos ver aqui são os princípios-chave para as inovações de sucesso. Inovação, um termo que tantas empresas procuram, principalmente no mundo tão acelerado de mudanças como o que nós estamos vivendo. É importante entender os esforços e como a gente está gerando inovação. Nem tudo é inovação, é importante entender o que é e o que extrair da inovação e desse processo. Vijay nos apresenta então 4 princípios chaves para que a gente consiga compreender melhor o conceito de inovação. Primeira coisa, a gente precisa construir a inovação ao redor de experiências. O foco deve ser no que as pessoas fazem, nos seus comportamentos, atividades, necessidades e motivações, e não ao que elas usam ou dizem. A inovação vai sempre nos procurar um passo além, algo que está fora de um primeiro olhar. Por isso que é importante entender a experiência e como ela se dá num contexto mais amplo do que simplesmente ouvir as pessoas. As pessoas vão contar para nós o seu presente, o seu momento, mas elas não necessariamente, óbvio, vão ter a perspectiva do que pode ser visto além para conectar e gerar inovação. Veja a inovação como um sistema. O foco deve ser enxergar o sistema completo, onde a solução está, e não apenas o desempenho do produto de forma recortada. Isso serve tanto para a gente entender o produto dentro do ecossistema da empresa, que pode ter muitos produtos, como também pode servir para a gente entender aquele produto ou aquela rede de produtos da empresa dentro do ecossistema mais amplo, seus concorrentes e outros players que oferecem serviços iguais ou semelhantes. É importante entender esse contexto mais amplo, porque dali pode vir boas ideias para inovarmos. Cultive uma cultura de inovação dentro da empresa. O foco deve ser em criar uma companhia onde todos possuam uma postura voltada para inovação, principalmente fomentando a pluralidade de pessoas e conhecimentos em prol da constante busca pela inovação. A inovação surge principalmente da colisão de diversas ideias, como a gente já falou, inclusive, aqui na obra do Steve Johnson, de onde vêm as boas ideias. Aqui no canal tem um vídeo falando sobre ele. A gente sabe que a pluralidade ajuda a encontrar boas ideias, grandes ideias, que vão se tornar grandes inovações quando aplicada em escala para o público que consome os nossos produtos e serviços. Por isso que é importante que a empresa cultive a inovação como uma cultura ampla e não apenas em
determinados momentos, espaços ou grupos de pessoas que estão trabalhando ali na empresa. A inovação ela vai do RH para a contabilidade, para quem está também elaborando produtos e serviços. Tenha um processo disciplinado para a inovação. O quarto princípio que a gente vê aqui. O foco deve ser em ter um processo planejado, replicável e gerenciável, de forma a suportar e estender os 3 demais princípios. A inovação, assim como o processo criativo que falamos dentro do design, ela não vem de um processo apenas de colisões inesperadas. Ela precisa encontrar um processo onde ela consiga ser replicada, que consigamos replicar os processos, que consigamos replicar os modos como alcançamos aquele resultado de inovação. Seguindo então, depois dos 4 princípios, quais são os 7 modos que Vijay Kumar vai nos trazer para aplicarmos um processo de inovação que pode ser replicável? Então, dentro do processo, nós temos 7 modos. O primeiro modo é definir objetivos. É importante entender como a gente define objetivos. Este pode ser um grande problema quando a gente fala em processo, seja de design, seja para inovação. Nós não temos claro o objetivo pelo qual nós estamos desenvolvendo aquele serviço, aquele produto, ou que nós vamos abordar aquela determinada experiência. Definir o objetivo é um passo importante e é o primeiro deles quando a gente fala sobre buscar a inovação por meio do design, ou mesmo quando a gente vai aplicar o design. O segundo item é conhecer o contexto. Uma vez que eu sei qual é o meu objetivo, eu preciso entender o contexto onde aquele objetivo mora, onde ele reside, onde ele vive. Conhecer o contexto é importante para que a gente, inclusive, tenha mais conhecimento e mais tranquilidade de como lidar com aquele ambiente. Depois eu preciso conhecer profundamente as pessoas que vão ser impactadas por aquele objetivo, por aquele produto, por aquele serviço. Seguindo, nós precisamos então organizar os insights. Depois que eu defino bem o objetivo, que eu conheço o contexto, que eu conheço as pessoas, é natural que a gente vá ter ali diversas ideias, diversos insights do que pode ser feito. Eu preciso organizar esses insights de uma maneira lógica para que eu possa acioná-los dentro do processo. Seguindo, nós temos o explorar os conceitos, né? Então, a partir das ideias, a gente gera conceitos, que são ideias um pouco mais estruturadas em um modo que eu consiga testar, replicar e entender enquanto um produto, enquanto um serviço. Seguindo, então, a gente tem a construção das soluções. Depois que eu, então, exploro os conceitos, eu já elaboro as soluções que nós podemos ofertar, que nós podemos trazer para o nosso portfólio de produtos e serviços. E seguindo, e por último, o realizar as ofertas. Como eu organizo essas soluções de uma maneira que eu consiga apresentar para o mercado, para as pessoas, para que elas possam usufruir, adquirir e usufruir, então, desses produtos e serviços. Então, são 7 modos que nós temos para inovar, que o Vijay Kumar vai nos trazer a partir de sua larga experiência, que a gente pode replicar nas nossas empresas. Importante relembrarmos, eu falei isso lá no começo, que esses modos, eles não são lineares. Nós podemos ali aplicar um modo, outro modo, então eu posso começar ali e acabar aplicando o conhecer o contexto, porque eu entendo que é onde tem mais dor, onde eu não tenho tantas informações. De repente eu me aproximo de uma empresa, de um cliente, de um produto, de um serviço, onde eu já tenho uma estrutura muito bem resolvida ali, mas eu entendo que eles não exploraram tantos os conceitos, ou que a gente não construiu as soluções. Então a gente pode aplicar ali logo a construção das soluções, por exemplo, porque o resto já está bem definido. A gente pode, enquanto constrói a solução, entender que faltam informações lá no entender o contexto. E eu retorno, então, e trago métodos para a gente entender o contexto, para que a gente possa executar aquele momento, né, dentro do processo que o Vijay nos traz. Então isso é muito importante para dizer que não é linear. Nós podemos brincar, digamos assim, com todos os 7 modos de acordo com cada contexto.
porque a própria elaboração do produto e serviço tem o seu contexto. É importante a gente entender a maturidade do produto, do time envolvido, do que está sendo entregue, para que a gente possa, então, lançar mão dos melhores métodos, metodologias, para que a gente consiga alcançar o resultado. E não só ele é não linear, como ele é iterativo. O que isso significa? Que a gente pode ir e voltar para alguns desses modos quando a gente percebe a necessidade. Voltando ao exemplo, novamente, se eu começo na construção da minha solução e percebo que eu preciso ir para o contexto, eu retorno para o contexto, depois eu vou para a construção da solução novamente, descubro que eu preciso conhecer mais as pessoas, vou para a construção, para conhecer as pessoas, volto então para a construção da solução. Isso é iterativo, é trocado, eu posso replicar isso diversas vezes, executo uma vez os 7 modos, percebo que eu preciso ainda aprofundar um pouco melhor na hipótese que cheguei, repito então os 7 modos que o VJ nos traz. Então isso tudo fica à nossa disposição e a gente, enquanto designers, enquanto projetistas, vamos entender como aplicar o processo dentro do que é necessário para cada realidade, para cada contexto onde a gente está envolvido para alcançar os nossos objetivos e elaborar as nossas soluções mais inovadoras utilizando design. Então, só para a gente falar um pouco sobre o detalhamento desses 7 modos, nós entendemos que o primeiro dos 7 modos, que pode ou não ser executado, isso vai depender muito de cada contexto, mas o primeiro dos 7 modos descritos, que é o definir o objetivo, é o momento em que a gente precisa entender o contexto interno, qual que é a realidade daquele produto, e a partir disso definir o caminho, a intenção, para onde nós queremos ir com esse produto, com esse serviço, com esse potencial que nós temos dentro da empresa. Esse é a compreensão do nosso objetivo. Logo depois disso, a gente tem o conhecer o contexto, que é onde a gente vai entender as circunstâncias ou eventos que afetam o ecossistema onde esse produto ou serviço existe ou existirá, caso seja algo novo que a gente esteja produzindo dentro da nossa empresa. Então, ali a gente precisa entender onde a própria empresa está atuando, onde ela pretende atuar futuramente e o que pode impactar nesse produto, nesse serviço ou no ecossistema da empresa como um todo. Conhecer as pessoas é um momento onde a gente vai entender tanto o usuário quanto demais stakeholders. Isso é super importante, porque, claro, o usuário é sempre o foco principal, mas é importante a gente entender se tem outros stakeholders. Isso pode incluir, por exemplo, parcerias que eu preciso fazer com empresas para sustentar esse produto e serviço que eu vou oferecer ou que eu ofereço dentro daquele determinado mercado. Eu preciso também entender essas pessoas, as necessidades, os desejos, o que elas têm a dizer para isso. Logo depois a gente tem a parte da organização dos insights, que é o momento que a gente vai ordenar, agrupar, organizar os dados que a gente vai levantando para começar a encontrar os padrões. Design fala muito de padrão. O padrão é muito importante. Quando você começa a desenhar ou reconhecer, na verdade, os padrões a partir de uma série de informações, é o começo onde a sua ideia, o seu design, começa a ganhar forma, começa a ganhar ali um formato, um fim que ele vai alcançar mais para frente. Depois, a exploração dos conceitos, explorar conceitos. É o momento que a gente vai usar os insights e os princípios estruturados para gerar os primeiros conceitos de solução. É como eu vou narrar, como eu vou apresentar aqueles padrões de uma maneira a oferecer benefícios e valor para a empresa, para os clientes e para todo o ecossistema onde a gente está também. Depois, a própria construção da solução, que é o momento onde a gente vai avaliar os conceitos que a gente desenhou e identificar os que trazem maior valor para todos os stakeholders, e aqui também, novamente, primeiro os usuários e depois negócios, parceiros e etc. E a partir disso eu consigo elaborar qual vai ser a que eu vou apostar, qual que a empresa pode começar primeiro. E logo depois a realização das ofertas, que é o momento em que a gente vai garantir que a solução está intencionalmente construída ao redor da melhor experiência para as pessoas e que pode prover um valor real para elas, os usuários, para a empresa e para o ecossistema.
Então são aqui 7 modos que a gente tem e que a gente aplica em produtos e serviços existentes, ou que a gente vai aplicar para produtos e serviços que ainda não existem, mas que nós queremos elaborar de forma a entendê-lo de uma forma um pouco mais pragmática. Novamente, a criatividade, neste caso, neste contexto, quando eu falo de design, ela parte por um processo. Ela não é tão inusitada, ela tem um processo replicável que eu consigo, então, inclusive, mensurar. São 7 modos. Cada um desses modos, existem diversas metodologias que a gente pode utilizar. Na junção das várias metodologias para esses 7 modos, que se encontram as 101 metodologias de design que o Vijay apresenta no livro dele, tá? Tanto em faberhouse.com.br quanto aqui mesmo, né, no site, aqui caso você esteja vendo, claro, no canal do YouTube, tem outros vídeos falando sobre cada um desses modos e, claro, quais são as metodologias que a gente pode utilizar em cada um desses modos. Importante dizer que, claro, o Vijay nos traz aqui uma estrutura a partir do conhecimento dele, mas cada designer com a sua própria experiência pode, inclusive, incluir ou adaptar esses modos ou as próprias metodologias de acordo com o local onde nós estamos atuando, a empresa que nós estamos. Então, apesar, por exemplo, do Vijay nos trazer ali algumas metodologias para que a gente possa definir um objetivo, a gente pode, com a nossa experiência, usar outras metodologias ou adaptar as metodologias que ele propõe para que se adequem melhor ao nosso contexto. Mas é importante termos isso em mãos como mais uma ferramenta do nosso cinto de utilidades. São 101 metodologias para a gente aplicar, elas são agrupadas por esses 7 momentos, por esses 7 modos que a gente pode colocar nos produtos e serviços para que a gente inove. Então, aqui meu muito obrigado a quem me acompanhou até aqui, quem gostou do conteúdo, curta, inscreva-se, compartilhe e comente aqui no canal, ajuda bastante. Também, repetindo, em faberhouse.com.br tem mais informações sobre o livro, os 101 métodos de design, e também uma explicação, ali uma introdução sobre as diversas metodologias que o Vijay nos apresenta, e também aqui tem as referências para quem quiser mais informações, claro, e do próprio livro 101 Design Methods, em inglês, ou 101 Métodos de Design, aqui numa tradução livre, na verdade. Muito obrigado a quem nos acompanhou até aqui. Para mais curiosidade, conhecer um pouco mais, aqui no canal também tem outros vídeos sobre as metodologias que a gente pode utilizar para aplicar os 7 modos de inovar com design. Nos vemos no próximo vídeo.